todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo 27 ao versículo de número 30. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27 ao versículo de número 30. Irmãos, podem se sentar, eu vou ler somente, sozinho. Irmãos, podem se sentar. Amém? Somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, porque para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouves estar em mim. Amém? Meus irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta que mostra o que é servir a Cristo. Paulo, quando chega na cidade de Filipos, durante aquela sua segunda viagem missionária, quando o Espírito Santo ali o direciona, e numa visão o homem lhe aparece pedindo socorro, pedindo ajuda, os planos de Paulo não eram passar por ali naquele momento, mas para onde Paulo queria ir, o Espírito Santo o impediu. Então o Espírito Santo o direciona a seguir para a Macedônia. E a primeira cidade da Macedônia que Paulo então chega é a cidade de Filipos. A primeira cidade no continente europeu a receber a pregação da palavra de Deus. E Paulo, quando ele chega na cidade de Filipos, estava ali naquela cidade uma moradora da cidade de Tiatira, uma mulher vendedora de púrpura, chamada Lídia. E a Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração para que ela ouvisse, recebesse a pregação de Paulo. E ali, recebendo ela a palavra do Senhor e crendo na palavra do Senhor, ela foi então batizada, sendo a primeira crente naquele continente. E Paulo, prosseguindo o seu caminho, o seu ministério ali naquela cidade, porque havia ali muitas almas e muitas vidas para serem alcançadas para a glória do Senhor Jesus, Paulo encontra diante do seu caminho uma certa jovem que tinha um espírito de adivinhação. E aquela jovem, ela não mentia quando ela expressava durante vários dias, indo dia após dia, estes homens que nos anunciam a salvação
são servos do Deus Altíssimo. E todo dia ouvindo aquilo, todos os dias, ouvindo aquela jovem vindo ao seu encontro, gritando pelas ruas, Paulo se sente incomodado. E Paulo, cheio do Espírito Santo e tendo discernimento do Espírito Santo, ele olha para trás, ele vira para trás e ele repreende aquele espírito de adivinhação. Aquela jovem, ela é liberta, mas aquele espírito de adivinhação que estava na vida daquela jovem era algo lucrativo para os seus senhores. E aqueles homens que ali se aproveitavam do seu espírito de adivinhação enriqueciam, ganhavam dinheiro. E após a esperança do seu lucro ir embora, porque agora se chegasse alguém lá e perguntasse: olha, adivinha o RG desse homem aí? Eu não sei. Fala o CPF do Cristiano? Não sei. Porque não era ela. Não havia nenhuma habilidade nela. Era um espírito maligno que estava sobre a vida dela. Mas agora ela não tinha mais. Estava liberta. E então aqueles homens levam Paulo e Silas para a prisão. E naquela prisão, eles apanham muito. Mas muito. E a palavra do Senhor diz que após os encerrarem na prisão, os colocarem na prisão, a Bíblia diz que próximo da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor. E a Bíblia diz que os presos, os outros presos que ali estavam, eles ouviam. E mesmo com a dor, mesmo com o sofrimento, mesmo com as feridas, eles estavam ali louvando o Senhor. E a Bíblia diz que de tanto eles louvarem, aquele louvor ser recebido no céu pelo Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz que os alicerces do cárcere se moveram. Deus envia um terremoto naquela prisão. O restante da cidade não sabemos, mas naquela prisão houve um abalo sísmico ali. E a Bíblia diz que as portas do cárcere foram abertas. A Bíblia diz que os carcereiros ficaram desesperados e Paulo diz: não se preocupa não, todos nós estamos aqui. Nós não vamos fugir. Todos nós estamos aqui. E a Bíblia diz que o carcereiro leva Paulo e Silas para a sua casa, cura as feridas, que não eram poucas, porque não apanharam pouco, cura as suas feridas, e Paulo começa a pregar o Evangelho naquela casa. E ele, olhando para Paulo, ele diz: mas o que é necessário eu fazer para que eu seja salvo? Paulo, então ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aquela família foi alcançada pelo Evangelho. Aquela família creu no Evangelho. E a pregação naquela cidade começa a se expandir. Paulo implanta ali uma igreja. Uma igreja que veio a crescer, se multiplicar. Passado algum tempo, Paulo lhes envia esta carta como consolo, como motivação, como inspiração para a caminhada daqueles irmãos.
não pôde ficar ali muito tempo. Era necessário. E ela começa então a ser lida entre aqueles irmãos. E ela é chamada a carta da alegria, mas um lugar onde ele muito sofreu, onde ele muito apanhou. E os membros daquela igreja sabiam muito bem o que Paulo passou ali. E Paulo sabia também que aqueles irmãos, ao servirem a Jesus ali, estavam sofrendo, estavam padecendo, estavam tendo dificuldades. Embora fosse uma igreja que muito ajudou o apóstolo Paulo. Uma igreja que mesmo Paulo estando distante, o socorria nas suas necessidades. Não apenas em orações e intercessões que eles nunca falharam, mas também socorro material para o apóstolo. O apóstolo, estando longe, esses irmãos sempre reservavam ajuda para Paulo onde Paulo estivesse. Agora Paulo estava a encorajar esses irmãos. E o que Paulo desejava para esta igreja, para esses irmãos, era para que esses irmãos se portassem de uma forma digna, de uma forma que seja digna conforme o Evangelho de Cristo. Paulo desejava que aqueles irmãos se portassem, tivessem postura de crentes. Paulo agora estava dizendo, irmãos, eu quero que vocês vivam de acordo com aquilo que está escrito. Eu quero que vocês vivam de acordo com os ensinamentos que eu dei a vocês. Não se desviem deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Fiquem firmes, mantendo a esperança no Evangelho, mantendo a esperança na palavra que eu lhes ensinei, para que quando eu for, ou mesmo estando ausente, eu veja vocês combatendo com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. Porque hoje, irmãos, nós precisamos olhar para a nossa vida, olhar para cada um de nós, é ver se nós estamos combatendo juntos, com o mesmo ânimo, na fé, no Evangelho. A igreja, irmãos, nós como corpo de Cristo, nós temos que andar juntos. Nós temos que ter o mesmo parecer. Nós temos que viver aquilo que Jesus disse, a unidade do corpo de Cristo. Nós, por isso a Bíblia diz que nós devemos ajudar uns aos outros, para que todos nós, irmãos, possamos caminhar juntos, tendo o mesmo ânimo, a mesma motivação, a mesma. Sabe por quê? Porque nós temos um só Espírito, um só Senhor, uma só palavra. Tudo na igreja, irmãos, é único. Cristo, Ele não dividiu o seu corpo. Não. A Bíblia diz, é um só batismo. Não tem dois não, irmãos. Não tem dois não. É diferente de alguns lugares, você chega, você quer ser membro dessa igreja, vai ter que batizar de novo. Não, irmãos. Tem esse negócio não.
Se nós nos convertemos aqui, nós nos convertemos. Se nós fomos batizados aqui, nós somos batizados. Se nós somos batizados crendo no Senhor Jesus, confessando ao Senhor Jesus os nossos pecados, tendo consciência de que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, nós não precisamos mais de água, não, irmãos. Precisamos não. Não nos precisamos nos submeter novamente, isso não, irmão Cristiano. Porque é um só batismo, um só Espírito. E a Bíblia diz, irmãos, para nós caminharmos no mesmo Espírito, tendo a mesma motivação. Mas ele dizendo aos irmãos, não se espantem. Porque mesmo as pessoas vendo que verão, alguns vão resistir. Alguns não vão vir. Alguns não vão se converter. Mas não tem problema, para eles existem indícios de perdição, mas para nós é salvação. Porque o Evangelho é isso, irmãos. Ele tem cheiro de morte e cheiro de vida. Ele tem cheiro de vida para os que creem, mas é cheiro de morte para aqueles que rejeitam, para aqueles que não creem. Por isso, aqui o apóstolo Paulo, irmãos, ele fala algo tão interessante, tão profundo. E eu só vi esse versículo aqui na igreja, não precisava pregar uma única vez. E não é por nenhum de nós aqui. Nenhum de nós. A não ser que pregaram o dia que eu não vim. Mas, estando aqui, eu nunca vi ninguém pregar. Mas sabe aquela palavra, irmão, que alguém prega com convicção, com autoridade? E quando eu vejo isso, irmão, quando eu vejo alguém cantando, sendo usado por Deus, pregando, sendo usado por Deus, eu já falo, Jesus, conserva esse crente nessa fé. Porque hoje está difícil, irmão. Você vê jovem pregando, criança pregando, a gente já começa a ver, Senhor, será que daqui a 5 anos vai estar no mesmo pique? Será que não vai sair do armário e virar qualquer coisa por aí? Será que vai permanecer casado ou casada? Porque está difícil, irmão. Está difícil. Hoje não dá mais para botar a mão no fogo por ninguém, ou quase ninguém. É ou não é verdade? Está difícil. Mas um dia uma jovem, num culto de jovens, pregou sobre esse versículo aqui, irmãos. E foi a primeira e única vez que eu ouvi alguém pregar, e espero que seja crente até hoje. Oro para que seja crente até hoje e permaneça. Quando a Bíblia diz, irmãos, versículo de número 29, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Crer no Senhor Jesus, irmãos, é algo maravilhoso, é algo tremendo. Sim, irmão. Mas só aprender pelo de cima que dói esse detalhe. Isso, exatamente. Estava me lembrando aqui, irmão. Ele foi passado durante o culto de ensino. Mas Jesus nos dá esse privilégio, irmãos. Crer nele é fundamental. A Bíblia diz, Paulo mesmo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. A Bíblia diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Crer, irmão, é fundamental. Mas Paulo diz que em relação a Cristo, não nos foi dado somente o privilégio de crer nele, mas também padecer por ele.
E aqui, irmãos, é aqui que nós entendemos como Paulo queria encorajar aqueles irmãos. Paulo queria olhar para aqueles irmãos e dizer: irmãos, não me tenham por fracassado. Não me levem, não me considerem como alguém que fracassou na fé. O Evangelho é isso. As marcas, as cicatrizes, as feridas que eu trago, isso faz parte do viver cristão. Aquilo que eu trago no meu corpo é o vitupério de Cristo que eu carrego comigo. O que eu trago comigo, meus irmãos, não é algo para me envergonhar, não é algo para dizer que eu sou menos crente, que eu vivo aqui de favor por vocês, que onde eu estou vocês têm que me ajudar, me socorrer. Mas Paulo não era qualquer um, não. Paulo tinha profissão. Paulo era construtor de tendas. Paulo era um homem importante, irmãos. Paulo era fariseu. Paulo era estudado, falava 2 idiomas, tinha dupla nacionalidade. Irmão, jogou tudo para o ar para servir a Jesus. Abandonou tudo, considerou tudo como esterco, para que pudesse ganhar a Cristo e viver, esse sim, viver pela fé. Padecer por Jesus. Mas era alguém que tinha estatura. Mas ele diz: o que para mim era ganho, eu reputei perda por amor a Cristo, para que eu pudesse ganhar a Cristo. Tudo para ele era lucro, mas ele abriu mão de tudo. E agora estava aqui, padecendo pelo nome de Jesus, ensinando a igreja: irmãos, não se preocupa não. O que vocês estão passando é privilégio. O que vocês estão enfrentando é honra para vocês, porque isso vai resultar em glória no futuro. Isso vai resultar para vocês em privilégio, em galardão no futuro. Não se preocupem. Não se preocupem pelos sofrimentos. Não se preocupem, porque isso, irmãos, faz parte do viver cristão. E se nós hoje temos aqui a liberdade, o privilégio, irmãos, de estar servindo a Deus e ninguém nos incomodar, mas a palavra do Senhor diz, irmãos, e ela vai se cumprir. O cerco vai se fechar. Aqueles que verdadeiramente amarem a verdade, daqui a um tempo, irmãos, daqui a um tempo, a perseguição vai engrossar. Porque senão Jesus mentiu. Porque se ela não vier, irmão, Jesus é mentiroso. Mas isso é para mostrar verdadeiramente aqueles que são. É para diferenciar verdadeiramente aqueles que são, aqueles que não são. Verdade. Aqui, irmãos, acontecerá para mostrar o que Paulo está dizendo, para ver aqueles que verdadeiramente vão se portar dignamente, como servos do Evangelho de Cristo. É necessário, é útil. Mas sabe, irmãos, que isso é um privilégio que Jesus nos dá. Padecer pelo nome dele é privilégio, é honra. É honra, porque nós estamos sofrendo por aquele que padeceu sem cometer nenhuma afronta. Ou melhor dizendo, foi afrontado, mas ele nunca cometeu nenhum erro, nenhum pecado. E mesmo assim ele padeceu, mesmo assim ele sofreu. Mas é interessante nós notarmos, irmãos, o que a palavra do Senhor nos diz. Quando nós vemos a Bíblia, nós vemos o apóstolo Pedro dizendo: se pelo nome de Cristo, 1 Pedro capítulo 4, versículo 14, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como discípulo,
ladrão, o malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Irmãos, eu prefiro me padecer como crente, como cristão, do que como um homicida, um ladrão, um malfeitor. Se padeça como cristão, irmão. Sofra como cristão. Padeça, mas agradeça ao Senhor por isso. Agradeça ao Senhor por isso. Irmão, às vezes é ruim, mas como é libertador quando alguém chega diante de nós, eu não vou com a sua cara. Já ouviu isso, irmão? Eu não te suporto. Às vezes a gente não ouve, a gente vê na reação da pessoa. Como é bom, irmão. É libertador. Sabe por quê, irmãos? Crente é assim, irmão. Nós não fomos chamados para andar de mão dada com ninguém, não. A verdade confronta, meu irmão. A verdade confronta, irmão. E se nós vemos alguma coisa errada no lugar, irmão, não vou passar a mão na cabeça. Nós vamos chegar lá e dizer como João Batista, olha, eu sei que você é governador, que você tem autoridade, mas não, a esposa do seu irmão, rapaz. Está errado. Herodias não é sua esposa. Ela é a esposa do seu irmão. Está errado. E aí, irmão, ele queria fazer alguma coisa, mas não podia. Mas a mulher ficava furiosa. Você vai deixar ele falar assim para você? Mas ele era profeta, irmão, profeta chega diante de Acabe e diz, olha, aquilo que o Senhor me mandar falar, eu vou falar. E era aquele que dizia, olha, quando Josafá chega, mas não tem mais ninguém para falar, não. Ela tem mas eu não vou com a cara dele, ele nunca fala bem de mim. Nunca fala bem de mim, mas sabe que o problema é o profeta, irmão? O problema estava no profeta? Não, irmão, estava não. Era Carme. Quando ele chega, começa a profetizar, ele olha para Josafá e diz, eu te falei, ele nunca fala bem de mim. Sabe por quê, irmão? Ele não se assentava na mesa, ele não comia o banquete de Jezabel. Podia viver de pão e água, irmão, mas pregava a verdade. Padecia, não comia manjar, não comia, irmão, mas pregava a palavra de Deus, pregava o evangelho, sofria, mas era verdadeiro. Era verdadeiro. Irmãos, a igreja é coluna e firmeza da verdade. Se as pessoas não encontrarem a verdade aqui, irmão, ela não estará em lugar nenhum. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Aqui é o lugar onde nós somos tratados pela verdade, irmãos. E quem vive na mentira é o mundo já é maligno, o diabo é o pai da mentira, nós não. Nós vivemos a verdade. Então, irmãos, que possamos nos padecer como cristão, porque nós somos servos de Cristo. Nós somos seguidores do Senhor Jesus. E Jesus, irmão, por pregar a verdade, quantas vezes os fariseus pegaram de pedras para apedrejar o Senhor Jesus? Pensa que é fácil, irmão? Lê o capítulo 23 de Mateus e vê Jesus falando todas aquelas coisas. Parecia ser fácil, né? Raça de víboras,
Vocês são 2 vezes filhos do inferno. É fácil? Não, irmãos. Ali estava o Filho de Deus, o amoroso Jesus, mas era necessário falar aquelas coisas, irmãos. Era necessário. Chegar diante de alguém e dizer: vocês são um bando de sepulcro caiado. Meu Deus. Chegar como João Batista pregando o deserto e dizendo: olha, vocês são um bando de cascavel, jararaca, urutu, raça de víboras. E quem ensinou vocês a fugir da ira divina? Não é fácil, irmãos. Padece, sofre, mas é a mesma dor que o nosso Deus sente. Nós, como crentes, irmãos, nós temos que entender o propósito e o coração de Deus. E nós vemos Ele em Jesus. Nós vemos Ele em Jesus, o Deus que nunca foi visto por ninguém, foi revelado pelo Filho. E os sentimentos de Jesus eram os sentimentos de Deus. Era aquilo que Deus iria falar e falou através dele, porque Ele é Deus. Então o que Jesus estava falando, irmãos, era o pensamento e o sentimento de Deus. Então, irmãos, isso vai nos fazer padecer? Vai. Mas não tem problema não, irmãos. No mundo nós teremos aqui uma vida muito boa. Aflições. Aflições, irmãos. No mundo nós teremos aflições. E Jesus falou que se ao pai de família chamaram de Beelzebul, imagine seus domésticos. Se disseram para Jesus, não tem tantas pessoas que comparam a igreja pentecostal com os terreiros de macumba, irmão? Aí chamaram Jesus de Beelzebul. Não é? Não tem aquelas pessoas que fazem aquele vídeo lá, parece um ser de macumba. Não é não, irmãos, é poder de Deus. Amém? É poder de Deus. Mas se preocupa não. Disseram para Jesus que ele expulsa demônios por Beelzebul. Mas nós expulsamos é pelo poder do alto, pelo poder do Espírito Santo, assim como Jesus fazia, irmãos. A igreja, ela tem esse privilégio de crer nele, mas também de padecer por ele. Último versículo aqui para terminarmos, irmãos, Apocalipse, capítulo 2, e versículo de número 10. Não importa aquilo que venhamos a padecer, não, irmão, Jesus está conosco. Amém. Nada temos das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Amém, irmãos? Não preocupa não, nós podemos ir para a prisão, podemos ser presos, mas sejamos fiéis, irmãos. Amém? Sejamos fiéis até a morte, porque sendo fiel até a morte, Jesus nos dará a coroa da vida. E o que vale para o crente, irmão, é a coroa da vida. O que vale para nós é a coroa da vida, porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós declaramos: em nada temos a nossa vida por preciosa. Em nada, irmãos. Em nada. Em nada. Nós não estamos preocupados com a glória dos homens. Não. Nós não vamos negar que nós somos servos de Cristo. Nós não vamos fazer como os principais sacerdotes. Criam em Jesus, não falavam para ninguém, porque gostava dos aplausos. Nós não, irmãos. Nós não. O que mais importa é receber a coroa da glória lá em cima. Queremos coroa aqui não. Queremos recompensa aqui não. Nossa recompensa lá no alto. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.